Olá, investidor. Bitcoin forte negociando acima dos 70 mil. Estamos a 7 dias das eleições norte-americanas e Donald Trump segue na frente. O maior banco da Bolívia se rende às stablecoins e Dinamarca propõe tributar Bitcoin em 42%, mesmo em ganhos ainda não realizados. Essas notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bora lá, meus amigos, vamos começar analisando rapidinho eleições norte-americanas. Estamos aqui no Polymarket. Quando a gente analisa, faltam 7 dias para o pleito eleitoral norte-americano. 65% na frente Donald Trump, 34% Kamala Harris. Pelo voto direto, Kamala Harris 58%, Donald Trump 42%. Como a gente sabe, a democracia norte-americana não é pelo voto direto, ela é pelo voto distrital, ou seja, os distritos, cada estado tem os seus delegados e esses delegados é que vão votar no presidente que eles melhor entendem ser o melhor. Quando a gente analisa pelo voto direto, Kamala Harris na frente, Trump para trás. Quando a gente analisa no sistema de votos indiretos, que é o americano, Trump na frente. Isso daqui para as bitcoins é extremamente bom, porque, como todos sabem, Donald Trump ele tem vamos dizer assim, ele tem um maior cuidado com as pessoas, com os investidores de cripto, com as criptos de modo geral. Então isso é muito bom pro mercado cripto, né? Acho que todo mundo que investe em cripto tá torcendo e tá acreditando na vitória do Trump. Mas a gente precisa esperar. Tudo indica que é Donald Trump, mas ninguém sabe o que pode acontecer, né? Uma outra notícia muito interessante é da Bolívia. A Bolívia, um banco boliviano, na verdade, 9 Bisa, ele vai começar a negociar USD Tether diretamente no seu banco. Na verdade, ele vai fazer a custódia desses dólar Tethers, né? E vai possibilitar que o cliente, né, o boliviano que tem conta nesse banco, ele vai poder negociar diretamente pelo dólar Tether e diretamente pelo banco, que é muito bom. Afinal de contas, é uma forma de você digitalizar o seu dinheiro, é uma forma de você descentralizar o dinheiro também, né? É uma notícia muito interessante, por quê? Porque é uma stablecoin, né? A stablecoin mais negociada do mundo até então, né? Stablecoin, para quem não sabe, o que é? É um criptoativo que ele é lastreado ou ele tem um vínculo total com outro ativo real. O ativo real do dólar Tether seria a própria moeda dólar norte-americano no caso. Quando a gente analisa o gráfico do dólar Tether, ele é muito interessante porque a gente não vê praticamente variação entre o dólar real e o dólar, entre o dólar americano e o dólar Tether, né, que seria o dólar digital. Esse daqui é o gráfico, né? A gente vê que tem pouca variação. Você falou assim, poxa, MacV, mas e essas sombras, esses candles aqui? Mas se a gente parar para ver, a gente vê que são centésimos de centavos de dólar, sabe? Isso mostra o quanto o dólar Tether ele procura sempre estabilizar o preço e em acordo com a moeda origem, que seria o dólar norte-americano, né? Então isso daqui é muito bom, por quê? Porque é uma forma de você digitalizar o seu dinheiro. Eu vou te dar um exemplo, né, bem clássico. Por exemplo, você está com as suas ações, não, você está com as suas criptomoedas compradas, você está usando uma exchange, só que naquele momento você quer sair de Bitcoin, mas você não quer ter aquele trabalho de pegar o dinheiro, levar para sua conta corrente. Nada impede de você vender a sua posição em Bitcoin ou em qualquer moeda e se posicionar em dólar Tether. Ou seja, você fica livre do risco de mercado de variação da própria moeda e ao mesmo tempo você mantém o seu poder de compra em dólar com uma moeda que vai replicar todo o movimento e o poder de compra do dólar. Então isso é uma coisa extremamente interessante e é um mecanismo de capital muito bom, né? É um cripto mecanismo muito bom, né? Então isso é muito interessante. Outro projeto de lei que a gente estava falando, esse daqui eu fiquei inconformado, sendo bem sincero. O governo da Dinamarca propõe tributar
em 42% os ganhos em Bitcoin, ainda que não realizado. O que isso quer dizer? Se você comprou Bitcoin lá atrás e ainda assim você não vendeu esse Bitcoin, o governo se achou no direito de tributar a moeda que você tenha em suas mãos ou em sua custódia. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, até porque a gente sabe que não é necessariamente... Eu posso, por exemplo, eu tendo Bitcoin, eu não necessariamente eu preciso manter ele no Brasil ou de uma forma que que o governo brasileiro consiga rastrear. Eu imagino que na Dinamarca seja da mesma forma. Eu imagino que isso daqui eles vão pegar pessoas que tenham declarado nas suas declarações de imposto de renda. Afinal, declaração de imposto de renda é uma coisa que é global, não é só aqui, não é só nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem, né? Inclusive para quem investe fora, você tem a opção de ou investir e recolher o seu imposto tanto aqui quanto lá. Eu não sei como é que vai ser, mas quando a gente analisa o projeto de lei em si, a gente vê que loucura, porque é 42% em cima do seu lucro, ainda que você não tenha realizado. E como é que você vai fazer? Você vai ter que vender parte dessa moeda para você entregar a parte que o governo entende ser dele? É uma matéria muito preocupante, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda bem que não somos dinamarqueses. Uma outra notícia muito interessante, muito boa, que eu achei muito legal, foi essa daqui, do Elon Musk. O Elon Musk que... Né, o Elon Musk é um cara meio... Vamos falar assim, um cara meio polêmico, né? Mas ele veio com mais essa agora, o Elon Musk. Ele promete, né, que ele vai economizar 2 trilhões de dólares em taxas, né? Ele não, né? Ele e o Trump, né? Se o Trump for eleito. E aí aqui ele até coloca um plano de ação e tudo mais. Ele até propõe esse departamento de eficiência governamental, né? E não à toa as siglas para esse Department of Government Efficiency seria Doge, que é a moeda que ele mais opera, a moeda que ele mais deu o seu pitaco aí ao longo desse mundo cripto que o Elon Musk vem se aventurando aí desde 2020, né? Então eu achei essa matéria muito interessante. Esses 2 trilhões de dólares vêm muito a calhar quando a gente analisa o débito fiscal norte-americano. Afinal de contas, é um país que tem uma dívida de 35 trilhões de dólares, partindo para 36 trilhões de dólares. Tem uma arrecadação federal de 5 trilhões e um gasto de 7. Talvez o Elon Musk falou desses 2 trilhões já sabendo, né, desse spread entre o que o governo norte-americano arrecada e o que ele realmente gasta, né? Mas seria muito interessante, de modo geral, pro fiscal norte-americano se isso daí acontecesse. Agora, se vai acontecer, a gente já não sabe. Mas só de haver um certo interesse nisso já é muito bom, né? Já tira uma certa preocupação, porque esses números aqui, eles têm tirado os sonos de diversos analistas ao redor do mundo e é algo extremamente complexo e é algo que tem que ser analisado com cuidado. Afinal de contas, os Estados Unidos da América é o país que emite a moeda de reserva global, que seria o dólar, né? Para essa semana, primeiramente vamos falar de Bitcoin. Bitcoin que acabou de fechar, vamos ver onde ele fechou. Não fechou acima dos 69, dos 70 mil, mas ele negociou acima dos 70 mil por boa parte desse finalzinho de dia, né? Do Bitcoin. A máxima que Bitcoin bateu hoje foi no 70.218, né? Um sinal extremamente altista para o Bitcoin, de modo geral. Quando a gente analisa o Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin rompeu essa LTB, desse canalzinho aqui, de uma tendência secundária, porque afinal de contas a primária do Bitcoin é de alta. Quando a gente analisa o Bitcoin aqui, a gente vê uma tendência de alta muito forte. Vamos unir esses fundos aqui, porque eles ficam muito mais legais. Então a gente tem uma primeira de alta, a gente tem uma segunda de baixa e a gente tem uma terceira de alta aqui. A gente tem uma terceira de alta que seria essa daqui. E a gente vê que o Bitcoin está se sustentando nela, está se sustentando de forma bem eficiente, né? Porém, quando a gente analisa esse canalzinho da terciária, a gente percebe que o Bitcoin está chegando
numa região de retorno desse canal de alta da tendência terciária, né? A gente vê que toda vez que ele bateu aqui, ele voltou, bateu aqui, voltou. E não só dessa terciária, isso daqui entra em consonância com o que a gente tem falado nas últimas semanas, que é o que? Esses topos aqui de Bitcoin, que são topos que, para que o Bitcoin ande, eles têm que ser rompidos, né? Principalmente esse topo anterior aqui, é um topo de muita força. Por que é um topo de muita força? Porque olha só a última vez que o preço bateu nessa região. Ou as últimas vezes, né? Vamos falar até assim, as últimas vezes que ele bateu nessa região. Ele bateu aqui nessa região, o preço caiu 30% praticamente, 24%. O preço bateu nessa região de novo, ele caiu quanto? Ele caiu mais 28%. Então é uma região que, por padrão, por memória de preço, toda vez que o mercado atingiu, ele buscou esse patamar de 24% a 30% de queda. Ah, Vinícius, mas quando ele tocou a primeira vez aqui, ele não caiu, aqui ele tocou, quase tocou, ele não caiu. Pois é, ele já fez um primeiro toque, ele não caiu, esse daqui é o segundo toque. É agora que ou o Bitcoin rompe essa região e mostra pra gente um novo padrão, ou eu imagino que ele vai buscar, eu não vou dizer 30%, mas pelo menos essa região desse canal de alta aqui, que seria a região de suporte desse canal de alta. Para essa semana, Bitcoin está um pouquinho complexo, por quê? Porque tem calendário econômico já para amanhã, vai ter balanço ao longo da semana também, mas depois a gente entra nisso. Quando a gente analisa o calendário econômico para amanhã, tem notícia relevante para o Brasil, porém Brasil não tem muita relevância no Bitcoin em si, mas nos Estados Unidos da América tem dois dados importantíssimos. Confiança do consumidor. Esse dado aqui ele mede a confiança do consumidor norte-americano em relação à economia. O que isso quer dizer? Se o consumidor americano está confiante com a economia, ele tende a gastar, ele tende a não poupar dinheiro. Para os Estados Unidos, que é uma economia pautada em consumo, isso é extremamente importante, ou seja, esse indicador vindo positivo é um sinal de que nos próximos meses o consumo vai se manter, ele vai subir, o que é muito bom para a economia. Sendo muito bom para a economia, é bom para o Bitcoin também. Um outro indicador econômico muito interessante é o JOLTS. O que seria esse JOLTS? O JOLTS, ele analisa a quantidade de vagas em aberto no mercado norte-americano. O que isso quer dizer também? Muitas vagas em aberto, sinal que está tendo demanda de produtos, economia aquecida. E para suprir a demanda precisa de oferta você precisa de mão de obra que vai gerar demanda e que vai gerar riqueza. É aquele eterno ciclo econômico de oferta e demanda, só que analisado de uma forma mais micro. Isso daqui é muito interessante também pro mercado cripto de modo geral. Por quê? Porque vem do coração financeiro do mundo, que é os Estados Unidos da América. Saindo disso daqui, balanços, né? Um outro dado interessante, vai ter balanço essa semana. Tuesday, amanhã, vai ter balanço de empresas extremamente importantes pro S&P 500, né? Vai ter Alphabet, Visa não tá nas Magnificent Seven que eles falam, mas é uma empresa de grande peso, né? Para a economia norte-americana. Então essa semana vai ter bastante balanço. Quando a gente analisa o S&P 500, o S&P 500 está numa tendência de alta, né? Fez aí os últimos 4 dias de queda, mas a gente tem que ficar esperto amanhã devido a esses balanços. Quando a gente analisa o mercado americano, a gente vê que o S&P 500, dentro do S&P 500 tem as Magnificent Seven. O que quer dizer? Boa parte do S&P 500 ele é regido por 7 grandes empresas. Quem são essas empresas? Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla. TSMC não entra porque é de Hong Kong. A Saudite Aramco não entra também porque ela é do governo saudita. E a Berkshire não entra porque ela não é de tecnologia.
ela não entra no índice Nasdaq, ela entra no Dow Jones, se eu não me engano. Mas essas 7 empresas é que tem a de maior peso, ou seja, essas empresas aqui, as que realmente têm capacidade de movimentar o S&P e grandes, e a maioria dessas empresas ao longo dessa semana, elas vão emitir balanço, ó, Google, Alphabet, quando a gente vem para quarta-feira, Microsoft, Meta, tá vendo, ó, Lilly, que não tá entre aquelas 7, mas tá aqui também. Aqui vai ter Apple, vai ter Amazon. Então, assim, essa semana é uma semana que a gente tem que tomar cuidado para quem está operando Bitcoin. Por quê? Porque se esses balanços vierem ok, beleza, sobe, bull run de novo. Porém, se vier baixista, o mercado tende a corrigir mais. Quando a gente analisa o Nasdaq, ele é muito mais impactado por aquelas ações, afinal de contas, o índice Nasdaq ele tem as empresas que são do ramo de tecnologia, de biotech. A gente vê que enquanto o S&P 500 já rompeu o topo anterior e está seguindo, a gente vê que que o Nasdaq, desculpa, que o Nasdaq tá. Deixa eu só ver se é isso mesmo, só para não. Nasdaq, só um minuto, problemas técnicos. É isso aí mesmo. Enquanto o S&P 500 ele já rompeu o índice Nasdaq, agora sim, que estava com outro nome, o TradingView tem vários ativos, né? Você mesmo pode customizar o seu ativo, mas esse daqui é o padrão. Quando a gente analisa o Nasdaq, a gente vê que o Nasdaq ele não rompeu o topo anterior, mas ele não rompeu por quê? Porque nos últimos meses Meta, Microsoft, Google, Nvidia e tudo mais, elas reportaram balanços não tão bons, ou seja, teve uma grande queda dessas ações, ou pelo menos não uma alta esperada, e é o que faz com que o índice Nasdaq esteja nessa região, numa região abaixo do topo anterior, enquanto o S&P 500, quando a gente analisa, ele já rompeu as máximas. Então a gente precisa esperar, não vamos se desesperar nesse momento e operar em um momento que não seja certo, porque ninguém aqui quer perder dinheiro, certo? Vamos continuar analisando as criptos de modo geral, vamos voltar para nossa análise de S&P 500. S&P 500 está numa tendência de alta muito bonita, como a gente tem falado, uma tendência linda de alta, na verdade. Vem subindo direto, né? Desde que rompeu a cabeça desse pivô, ele rompeu esse pivô lá em 18 de setembro. Desde que rompeu aqui, ele não fez um teste mais importante. Eu acredito que ele está devendo uma correção um pouco mais abrupta, talvez até a cabeça desse pivô rompido ou até os fundos dessa região aqui. Eu imagino que ele cair um pouquinho mais. Não vai ser muito ruim, muito pelo contrário, vai ser o respiro que o mercado precisa para ele continuar subindo de forma mais efetiva. Bitcoin, como a gente tinha falado, essa alta maravilhosa, muito bonita, fechou próximo dos 70k, mas tem todos esses reveses aí que a gente falou, tem topo anterior, tem linha de retorno desse canal de alta. Vamos esperar, tem as notícias. Essa semana é melhor a gente ficar de olho. Quem sabe esses balanços não vêm bem, ele não rompe essa região, depois ele volta, descansa aqui em cima, faz um candle de reversão nessa região aqui. A gente vai ter a oportunidade de entrar aqui, com um stopzinho aqui, bem curtinho, e o alvo só Deus sabe. Se Deus quiser, nos 94 mil, como a gente está prevendo para abril e maio do ano que vem. Vamos analisar Ethereum. Ethereum, como a gente tem falado. Deixa eu só copiar esse nomezinho aqui, porque eu estou anotando as nossas análises. Ethereum, como a gente tem falado, está numa tendência de baixa já há muito tempo. Tendência de baixa, vamos falar que ela começou aqui, ó. Depois que perdeu esse fundo aqui, a gente pode considerar que a tendência de baixa começou aqui em 17 de junho de 2024. Desde então, não caiu, não teve ação compradora, chegou a tentar uma ação aqui, romper nas médias móveis, mas voltou para baixo, rompeu falso aqui para cima, rompimento falso para cima, quando ele bate no sentido oposto, ele cai muito feio, foi exatamente o que aconteceu aqui. A gente viu uma queda expressiva de Ethereum.
caindo mais ou menos 60%. E agora ele está aqui, ele está parado, ele está travado, não tem muito o que fazer. Ethereum, se perder a região dos 2.379, cadê 2.379? 2.379, aqui, ó. Ethereum, se perder essa mínima aqui, ó, desse candle que foi deixado aqui, na verdade ele já perdeu. A gente falou semana passada que se ele perdesse aqui, então ele já ativou essa baixa um pouco mais intensa, né? Depois dele ter ativado essa região, eu imagino que ele tende a buscar mais baixas, ainda mais se acontecer alguma coisa naquele topo de Bitcoin. Pode ter certeza que a gente vai ver Ethereum fazendo novas mínimas, rompendo esses suportes aqui embaixo e atingindo novas regiões. Então, Ethereum, para quem está pensando em comprar, não é uma boa hora para comprar só acima dessa região aqui. Para vender, eu entendo. É mais fácil ter venda do que compra. A questão é, se aqueles balanços lá saírem positivos, pode ser que a operação de venda também não ande. Então, assim, é o momento de esperar. Operar no meio de notícias não é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai vir a notícia. Tá? Se fosse uma situação dessa, semana que vem, depois de balanço e tudo mais, com certeza vender Ethereum seria a opção mais inteligente. Binance está consolidado, como a gente vem falando. Binance é um ativo que, quando a gente analisa os fundamentos de Binance, é muito bom. Afinal de contas, Binance é uma das maiores exchanges, assim com a Coinbase, né? Mas está numa região que não está operável. Por que não está operável? Porque está dentro dessa região de consolidação. Toda região de consolidação você deve necessariamente traçar uma linha no meio e você vai observar que o preço sempre fica em torno dessa linha. Por quê? Porque região de consolidação é região ou de acumulação ou de distribuição de grandes players. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo essa região aqui, esse preço médio aqui? Tanto o cara que quer que que Binance suba, quanto o cara que quer que Binance caia, ele está fazendo o preço médio dele dentro dessa região aqui. O que isso quer dizer? Quando ele comprar tudo que ele tem que comprar ou quando ele desovar tudo que ele tem que desovar, é que o mercado começa a andar. Mas o preço dele ele vai estar aqui. Então, enquanto tiver nesse padrão, não há muito o que fazer, a gente precisa esperar. É a melhor coisa a se fazer, é esperar. E depois que o mercado decidir, depois que este grande player decidir para onde vai, a gente entra junto com ele, espera um rompimento dessa região, um respirar do preço. Nesse respirar do preço a gente entra e a gente surfa a tendência, seja ela de alta ou de baixa. Solana. Mesma questão, tá um pouco mais bonita que as demais, afinal de contas é uma bandeira, né? Bem longa, na verdade, muita gente falou até de cup and handle na semana passada aqui. A gente, para ser bem sincero, nós não vimos cup and handle. O que a gente vê aqui é um canal, é uma bandeira de alta, né? Essa bandeira que vem aqui. Solana, de maneira muito bonita, ele rompeu esse canal de baixa. Rompeu esse canal de baixa, mas já está encontrando resistência aqui, não só uma resistência, mas duas resistências, uma do dia 29 de julho e outra do dia... e outra do dia 21 de maio, ou seja, por mais que o trader ou o investidor tenha comprado agora, com certeza ele vai passar um pouquinho de calor. Por quê? Porque logo acima já tem resistência. O ideal é esperar romper essa região e descansar aqui para a gente entrar. XRP, a moeda queridinha para quem tem financiado as campanhas eleitorais norte-americanas, também não tá bonita. Olha só como é que a gente vê. Ó, se a gente for traçar aquela mediana que eu falei para vocês, se bem que nem dá muito porque o range está muito grande, só que não tá bonita, não tem o que fazer. O ideal é esperar, ou esperar romper para cima ou para baixo,
para a gente saber o que fazer. XRP precisa esperar. Dogecoin, uma alta muito linda de Dogecoin, mas muito bonita mesmo. Semana passada a gente vinha falando dessa condição, onde não só Doge, mas outras empresas deveriam romper. Ela rompeu esse pivô, descansou, rompeu esse pivô, descansou em cima da cabeça desse pivô aqui, de maneira muito bonita. Não só desse pivô, mas de todo esse topo. Fez um candle de reversão e foi. Olha que lindo. Que lindo. E continua subindo. Aqui é uma região muito forte, mas Dogecoin ignorou totalmente. Entendeu? Não tô achando retângulo aqui, ó. Ó, essa região aqui era uma região muito forte, ignorou totalmente. Com certeza, no próximo retorno do preço, tem que entrar comprado, né? Talvez esse retorno venha agora com esses balanços que vão sair, ou não, pode ser que se o balanço sair positivo do Dogecoin, ele não pare por enquanto, ele vá subindo de forma extremamente forte. Com certeza isso daqui tem a ver também com essas notícias do Elon Musk, porque é uma moeda que tem muito impacto do que o Elon Musk tem falado, né? Eu não sei profundamente qual a ligação do Elon Musk com essa moeda, mas a gente sabe que ela é, vamos falar assim, ela é refém dos temperamentos de Elon Musk, mas é um movimento muito bonito. Para quem entrou, parabéns, parabéns mesmo, um trade muito lindo. Olha, rompeu, ele fez um takeout nessa barra aqui, que era uma barra elefante de queda, porém contra a tendência, e foi. Muito bonito o trade. Para quem pegou, parabéns. Se alguém pegou, coloque nos comentários. Inclusive, se inscreva em nosso canal, comente aí se você pegou Doge, se você não pegou, comenta também, coloca as moedas que você quer que a gente analise, porque você ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Vamos voltar para Cardano. Cardano também está muito parecido com XRP. Não está bonita, não tem o que fazer. Temos que esperar. Infelizmente, está numa região que não tem o que fazer. De hoje, de todas as que nós olhamos, Bitcoin chamou muito atenção. E Dogecoin tá muito bonita. Nossa, muito bonita mesmo. Eu fiquei impressionado com esse trade, com quem pegou esse trade. Olha que bonita. Rompeu, fez, nossa, muito lindo. Malta, muito bonita mesmo. O ideal agora é a gente monitorar a Doge, porque qualquer retorno que tiver, qualquer pullback que tiver nessa tendência de alta de Doge, a gente precisa entrar. A próxima resistência tá só aqui, ó. Vamos falar nessa mediana aqui. A próxima resistência está aqui. Ele já está chegando nessa região de resistência, então é capaz que o preço ainda amanhã bata nessa região, brigue um pouco mais, depois ele descanse. Ele descansando mais ou menos aqui é para entrar, e ele entrar para romper essa região e seguir novamente até os topos lá na casa dos $21. Então, amigos, é isso. Gostaria de agradecê-las por terem ficado até aqui. Gostaria de pedir que se inscrevam no nosso canal, que comentem, que curtam, tá bom? E amanhã tem mais. Muito obrigado e uma boa noite a todos.